Nós falamos de 3 pilares que são importantes numa igreja em célula. Agora, quando eu falo igreja, você não pode pensar igreja-templo, irmão. Você não pode pensar, quando eu falar igreja, você não pode ficar imaginando igreja instituição. Porque nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é formada por homens e mulheres que entregaram a sua vida ao Senhor e têm Jesus como o único e suficiente Salvador. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, a definição de igreja é a reunião total ou parcial dos filhos de Deus à volta de Cristo. Quando a gente fala de igreja, se a gente ficar pensando templo, a gente sai fora do assunto. Igreja somos eu, igreja é você. Onde nós estivermos é a igreja de Cristo que está andando, que está caminhando, que está se movimentando. Então, a igreja, ontem nós conversamos 3 pontos importantes de uma igreja que se movimenta em Jesus. Primeiro, aquilo que ela ensina. O ensinamento, a pregação da igreja. A pregação. A pregação não pode ser uma pregação que é para agradar o irmão, para agradar a irmã. Lógico que a pregação vindo da parte de Deus vai agradar o coração do irmão, vai agradar o coração da irmã, porque Deus vai responder a vida do irmão, a responder a vida da irmã, vai dar a resposta que o irmão e a irmã está esperando, vinda de Deus. Você vem aqui, você faz a oração, você pede para Deus falar com você, você pede para Deus te dar a resposta, Ele vai dar a resposta, a mensagem vai agradar o teu coração. Mas a mensagem, ela tem que ser a mensagem da cruz. A mensagem da crucificação, ela tem que estar estabelecida. A principal de todas as mensagens, a salvação. Ontem nós falamos sobre a importância da pessoa estar sensível à ação do Espírito Santo na vida dela. A festa da batata, exatamente por conta da figura da linguagem do purê de batatas. Você tem um monte de batata separada. Para sair um purê precisa do quê? Precisa de limpar a batata, descascar a batata, precisa de cozer a batata, precisa de mexer a batata. E isso tudo é com a ajuda da água e do fogo. Limpeza, água e fogo vão produzir ali um delicioso purê. Qualquer pessoa que não estiver sujeita à pressão do Espírito Santo na vida para que haja transformação, essa pessoa vai ter dificuldade no dia a dia. Não é na igreja e instituição, é em casa, é no trabalho, é na escola, é por onde a pessoa passar. Então, qual é a mensagem que eu tenho pregado por onde eu passo? Primeiro lugar, falamos ontem. Segundo lugar, eu tenho permitido que o Espírito Santo de Deus trabalhe na minha vida? Eu tenho aceitado a ação do Espírito Santo de Deus na minha vida? Terceiro lugar, testemunho. Testemunho. Eu tenho contado testemunho? Deus tem feito algo na minha vida? Porque uma pessoa, quando ela está voltada para a obra de Deus, ela vai ter testemunho para contar. Eu vou bater palma para o testemunho do irmão, vou bater palma para o testemunho da irmã, mas eu vou ter testemunho para contar também na minha vida. Na minha vida, os milagres, os sinais e as maravilhas, eles vão acontecendo. Então, ontem nós conversamos sobre isso, e hoje a gente entra no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 42, fazendo a leitura dessa seguinte maneira. Eles se dedicavam, eles quem? A igreja daquela época. Eles se dedicavam, a finalidade, eu já falei 1, 2, até 3 vezes, e vou falar mais uma vez. A finalidade de nós estarmos aqui é a salvação. Fala para quem está pertinho de você, é a salvação da sua alma. Esse é o motivo principal de você estar aqui. Os demais motivos são as demais coisas, e o Senhor vai acrescentar. Mas em primeiro lugar, a sua salvação. Não vai adiantar, irmão, estar com carro bom, com casa boa, com salário bom, não vai adiantar estar com um monte de coisa boa e não ir para o céu. Não vai adiantar. Nós precisamos ir para o céu. Para ir para o céu, é aqui, no dia a dia, desenvolvendo a salvação. Então, nós vamos estudar como é ou quais são algumas das características de uma igreja, entendendo igreja eu e você, não igreja instituição, ainda que a instituição seja importante, mas a igreja é o corpo de Cristo. Então, quais são as características ou algumas das características de uma igreja que produz salvação?
Se a gente vem para cá para produzir salvação, eu devo de ter alguma marca na minha vida. Aí nós vamos olhar como era a igreja primitiva, que produzia salvação de uma maneira interessante para a gente pensar na noite de hoje. Vamos ver as marcas. Primeiro, eles se dedicavam ao ensino. Se dedicava a quê? Ao ensino. Primeiro de tudo, se eu quero ver salvação acontecer na minha vida, na minha casa, na minha família, eu não posso estar fechado para o ensino. Eu tenho que estar aberto para o aprendizado. Eu preciso estar aprendendo dia a dia. Eu não posso achar que eu já sei tudo. Eu não posso fugir de uma sala de aula. Eu tendo a oportunidade, eu devo estar aproveitando a oportunidade para aprender. E a nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja que tem discipulado, é uma igreja que tem célula, na célula é ensinada a palavra de Deus, é uma igreja que tem escola bíblica, na escola bíblica é ensinada a palavra de Deus. Eu tenho que estar aberto a aprender, porque eu só vou poder ajudar alguém se eu estiver aprendendo. Se eu não estiver aprendendo, dificilmente eu vou conseguir qualquer coisa na minha vida. Quando eu estou aberto ao aprendizado, Deus vai manifestando na minha vida. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos... O que liberta é a palavra, a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas para que eu possa ser liberto, eu preciso conhecer, ouvir, aprender. Então, primeiro lugar, primeira marca, eu não sou fechado para o aprendizado. Eu não sou uma pessoa que não quero saber de aprender nada. Eu não sou aquela pessoa que acho que já não tenho nada mais para aprender. Segundo lugar, comunhão. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Eles se dedicavam à comunhão. Eu valorizei agora há pouco a vinda dos irmãos que estavam ontem na festividade. Valorizei e vou valorizar os irmãos que no decorrer do ano foram para as células, participaram da célula com chuva, com frio, com calor. Teve situações das mais variadas, mas foram. E eu falei nos cultos da manhã e repito agora à noite. Essa é uma igreja que tem atividade de segunda a segunda, Celcinho. Então eu sei que não é fácil para o irmão participar de tudo. Não dá. Mas o irmão, a irmã faz uma força para participar daquilo que dá para participar. Tem gente que vai para a célula e um culto, ou na célula e quarta, célula e sexta, ou quarta e sexta, ou quarta e domingo, ou sexta e domingo, ou domingo apenas. Mas dentro do possível é importante a gente participar. É marca, característica de uma igreja que produz salvação. A pessoa ela está em comunhão com o corpo. Ela não está afastada do corpo, longe do corpo. Muito pelo contrário, comunhão, envolvido. Pastor, eu quero salvação. Eu quero salvação para a eternidade, mas eu quero salvação para hoje. Porque nós precisamos de salvação para hoje. Todos os dias nós precisamos de alguma ajuda, de alguma resposta. Todos os dias nós precisamos de algum sinal, de alguma maravilha na nossa vida. E isso nós vamos produzindo com a nossa ação, com a nossa atitude diária enquanto cristãos. Então eles eram pessoas que estavam abertos ao aprendizado, mas eram pessoas que se envolviam com os demais. Eram pessoas que estavam abertas à comunhão, a conhecer novas pessoas, fazer novas amizades. Eu falei que o intuito número 1 da festa ontem não era comer. Comemos, fomos dormir com a barriga cheia de batata. E graças a Deus tinha batata de todo jeito, com bacon, com frango, com calabresa, com carne seca. Tinha batata com aquele coisa branco, que eu nem sei o nome, aquele queijinho branco gostoso, com bacon em cima. Tinha de tudo. Batata frita, foi uma benção. Mas o intuito principal não era encher a barriga. O intuito principal era esse ponto aqui, desenvolver comunhão, aproximar os irmãos, fazer com que os irmãos se conversem, se conheçam, quebrem barreiras. Terceiro ponto para a gente pensar, oração. Uma igreja que produz salvação é uma igreja que ora. É uma igreja que ora. E aqui, 6 da manhã, eu estou mandando para você o link para a oração. Você recebe o link todo dia, 6 horas da manhã. 6h30 eu estou mandando o link da oração. 2 vezes por dia você recebe um link para orar com a gente. Eu sei que se for falar para a pessoa, é importante você orar. A grande maioria não vai orar.
Mas se tiver alguém puxando a fila para a oração, aí facilita, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e assim vai se juntando pessoas para orar. É uma igreja que ora, é uma igreja que vê salvação. Uma igreja que não ora é uma igreja que tem dificuldade em relação a esse tipo de assunto. Então nós devemos de falar com o Pai, orar, conversar, ser abertos à oração, ter relacionamento. A gente fica às vezes horas e horas em rede social, para falar 5 minutos com Deus é uma luta, não acha a palavra. Para falar 5 minutos com Deus não tem assunto, mas para ficar em rede social a gente fica horas e horas e horas e horas. Marcas de uma igreja com saúde, oração. Versículo 43 diz: todos estavam cheios de temor. Outra coisa que eu falei nos cultos e repito agora: temor. Aqui você não me vê, não me ouve falar da roupa do irmão e da roupa da irmã. Não me vê falar disso. Se a irmã usa roupa curta, se a irmã usa roupa larga, se o irmão usa calça, capa de espingarda, aqui não falo disso. Eu não tenho essa aqui. Aqui a gente prega moderação, porque é o que a Bíblia ensina e é o que o estatuto da nossa igreja ensina. Cada um sabe bem a roupa que vai, a roupa que vem, aonde vai, aonde vem. O Wi-Fi aqui é liberado, a gente paga um Wi-Fi, paga uma internet para o irmão, para a irmã fazer uso da internet, paga só para o irmão e para a irmã fazer uso da internet. Mas hora de culto não é hora de WhatsApp, não é hora de Facebook, não é hora de Instagram. Hora de culto é hora de ouvir a palavra de Deus. O temor, ele está dentro de cada pessoa. A pessoa, ela tem que saber quem é ela no mundo espiritual. Ela tem que saber que ela está, as ações e as atitudes dela está produzindo salvação na vida dela. Esse é o nosso momento, é o momento que nós separamos para conversar com Deus. Então, quando a gente olha a igreja, a Bíblia diz: a igreja, todos estavam cheios de temor. Temor é respeito, é pensar, é ver bem o que faz, o que deixa de fazer. Opa, pera lá, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um servo de Deus, eu sou alguém que contribui com a obra de Deus e assim por diante. A pessoa, ela precisa ter noção da vida que ela está levando em Jesus. E isso não é pastor. Eu não fico fuçando a vida de ninguém. Eu não fico olhando rede social de ninguém para ver o que o irmão faz ou deixa de fazer, o que postou, o que deixou de postar. Os líderes, daqui a pouco eu vou falar de líderes, os líderes não têm orientação minha, nenhum deles, para olhar e vasculhar a vida de ninguém. Aqui todo mundo tem liberdade para viver a vida com maturidade e com moderação. Ah, mas e se a pessoa quiser extrapolar, pastor? Aí é problema de cada um. Cada um responderá pelos seus pecados. Cada um responderá pelas suas falhas. Ah, mas para a igreja isso faz mal? Sim, faz mal. Mas a igreja não é do Marcos, a igreja é de Jesus. Então a pessoa que escolhe fazer mal para a igreja de Jesus, ela se acerta com Jesus. Marcas de uma igreja saudável. O verso de número 43 ainda diz assim, olha: muitas maravilhas e sinais eram feitos através dos apóstolos. Igreja com saúde é a igreja que ora pelos outros, irmão. Igreja com saúde é a igreja que conversa com o familiar está com dor de cabeça, oferece oração. Posso orar por você? Igreja com saúde é a igreja que vai para o trabalho, vê lá a colega do trabalho chorando, chama a colega do trabalho do lado: posso fazer uma oração por você? Igreja com saúde é a igreja que vê a pessoa passando algum apertado e vai lá, leva uma palavra. Não fica naquela situação: ai meu Deus, se o meu pastor tivesse aqui agora, ele orava para você. Ai, se meu líder, minha líder de célula tivesse aqui agora, ele ou ela orava para você. Não, a igreja com saúde leva Jesus aonde vai. Quem está entendendo, diga amém. Eu estou falando de igreja com saúde, irmão. Estou falando de crente com saúde. Estou falando de gente que está bem espiritualmente, de gente que está assim, se desenvolvendo. E esse desenvolvimento, ele vai produzindo salvação. Então, as maravilhas, elas aconteciam. Mas por quê? Porque o pessoal provocava maravilhas. O pessoal provocava as maravilhas. Verso de número 44 diz assim, verso 6. 44 diz assim, ponto número 6. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.
Eles tinham tudo em comum. Eu acho interessante isso aqui. Eu falei com os irmãos na quarta, de manhã e à noite. Falei com os irmãos hoje de manhã nos 2 cultos. E eu vou falar agora à noite. Depois você não vai mais me ver ficar falando disso. Essa é uma igreja que dá oportunidade para você crescer, irmão. Você só não vai crescer se você não quiser. Ah, pastor, eu não quero crescer. Está tudo bem. Vamos respeitar e continuar sendo amigo do mesmo jeito. Mas é uma igreja que dá a oportunidade para a pessoa crescer. Por esses dias, um dos que congregam conosco foi promovido na empresa. Essa pessoa foi promovida na empresa e o patrão, o encarregado, conversou. Viu, olha, estamos promovendo você e tal. A gente tem acompanhado o seu desempenho. Você fez curso, isso, aquilo outro? Eu falei, não fiz. Na verdade, na igreja que eu congrego, lá a igreja oferece cursos para treinamento de liderança. Então é uma igreja em célula, aí explicou para o encarregado. É uma igreja em célula, explicou um pouco, resumidamente, e ali o pastor ele tem passado treinamento para o povo. A gente treina as pessoas. E com isso melhorei bastante no meu desempenho no trabalho. Então veja a importância. A pessoa, com o assunto que a gente passa aqui do altar, com o assunto que a gente passa de treinamento nas segundas-feiras, com o assunto que a gente vai treinando, tem gente melhorando na qualidade de profissional, sendo promovida, gente do nosso meio, sendo promovida porque tem aprendido algo aqui nessa igreja para melhorar na qualidade de pessoa. Eles tinham tudo em comum, tudo em comum. Aí, agora eu vou falar, nós temos aqui alguns departamentos nessa igreja que funcionam e, graças a Deus, funcionam bem. Por exemplo, nós temos o departamento de intercessão, responsável pelo departamento de intercessão, pastora Kátia. Olha, pastor, eu gosto tanto de interceder, de orar. Quando eu estou em casa, eu oro pela igreja, eu oro pelo Senhor, pela sua esposa, pelo seu filho, eu oro pelos irmãos. Eu ia me dar tão bem se eu estivesse orando junto. Eu estou dando a você que quer a oportunidade para ajudar a orar. Procura a pastora Kátia. Fala com ela, pastora Kátia, coloca meu nome no departamento de intercessão. Eu estou vindo procurar a senhora porque o pastor Marcos orientou a procurar a senhora. Já tem o outro que talvez vai se identificar de uma outra forma. Eu gostaria tanto de ajudar no diaconato. Procura o pastor Carlos. Pastor Carlos, eu gostaria de ajudar no diaconato. Ou o outro, eu gostaria de ajudar na música. Procura o Celcinho. Já tem aquele outro que de repente gostaria de ajudar com as crianças. Procura a Kelly, a professora Kelly, responsável pelas crianças. Já tem outro que gostaria de ajudar no departamento de ação social. Procura a Roselaine. Se ofereça, se apresente, irmão. Só que assim, isso é importante dizer. Existe uma cartilha para ser seguida. Não é do jeito que a pessoa quer. Todos esses líderes, eles sabem o jeito que essa igreja trabalha. E a pessoa que quer ajudar, vai ajudar dentro das características de trabalho dessa igreja. Isso é importante porque a gente não fica solto fazendo do jeito que a gente quer fazer. Porque tem gente que vai querer de repente fazer, só se for do meu jeito. E não é desse jeito. É de um jeito que ficou bom ou ficou melhor aproximado para a maioria. Por exemplo, eu quero cantar. Eu já falei, o único que canta aqui que não sabe cantar sou eu, porque eu sou o pastor da igreja. Só por isso. Os demais que querem cantar, têm que fazer aula de músico. Tem que ensaiar, tem que treinar. Eles chegam antes, muitas vezes, vão embora depois. Diácono chega antes. Hoje era 6 horas da tarde, 6 e pouco, o Bruno, que chegou aí, pronto, veio 6 horas da tarde para ajudar, cuidar, ver se está tudo em ordem, para você estacionar seu carro ali, deixar tudo na segurança. O diácono, ele chega antes, ele sai depois. Professora de sala de aula de criança, prepara a aula, trabalha, e muitas vezes é difícil de lidar com a criançada. Você sabe que uma criança dá trabalho, imagine 10, 12, hoje foi quantas crianças? Acho que tinha umas 14 crianças. Imagina tudo isso aí dentro de uma sala de aula, e um mais bagunceiro do que o outro. Eles são bagunceiros, e glória a Deus pela vida deles. Então, irmão, existe toda uma história. Agora, Deus tem abençoado você.
Você tem habilidade, você tem dons, você tem facilidades. A igreja com saúde coloca aquilo que tem para uso comum. Para uso comum. Então, a habilidade que eu tenho está aí para ajudar as pessoas. Ontem nós tínhamos lá na cozinha gente fritando batata, gente secando batata, gente arrumando mesa, gente arrumando cadeira, gente cuidando de banheiro, gente ajudando gente. Isso se chama saúde espiritual. Isso se chama saúde espiritual. Quando eu abro mão das minhas vontades para satisfazer e ajudar outras pessoas. É importante a gente ir olhando, porque às vezes a gente fica egoísta. A gente fica egoísta e pensa assim, eu vou na igreja e a igreja tem que me servir do jeito que eu quero ser servido. Igreja não é lugar de servir do jeito que a gente quer ser servido. A igreja é lugar onde a gente se coloca à disposição para aquele que nos salvou, para que a gente possa ajudar outras pessoas a serem salvas. Quem está entendendo, diga amém. Quando a gente entende isso, tudo muda. A nossa vida muda, o nosso comportamento muda, nossa forma de agir em qualquer área muda. A pessoa passa a ser uma pessoa mais maleável, ser uma pessoa mais dada com os demais. Então, tudo eles tinham em comum. Coloca seus dons, suas habilidades à disposição do reino, irmão. Tem gente que fica, a hora que eu ficar mais velho, daí, a hora que você ficar mais velho, para quê? Por quê? Coloca à disposição. Olha, para o ano que vem nós vamos começar uma obra de R$1.800.000. Olha, R$1.800.000. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Vai ser construído com dinheiro de dízimo e de oferta. O dinheiro de dízimo e de oferta passa por quem? Passa por você. Passa por você. Para que essa obra seja edificada, é a sua vida que vai estar sendo colocada aí à disposição de Deus, a sua casa, a sua família. Veja quanto Deus vai te abençoar para que essa obra possa avançar. Diga amém. Deus está chamando você para te abençoar, irmão. É uma igreja que está dando para você a oportunidade de crescer. Fala para quem está pertinho de você, a oportunidade de você crescer está sendo dada. Deus quer que você avance, porque Ele tem salvação para a sua vida. Cada um vai ajudar de um jeito, irmão. Cada um vai ajudar do jeito que pode, do jeito que dá. Cada um sabe bem o que pode fazer, como pode fazer, mas todos nós devemos estar juntos e envolvidos e engajados nessa obra. Verso 45 diz assim, vendendo seus bens, propriedades, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Ninguém vai vender carro, ninguém vai vender casa, ninguém. Se quiser, está tudo bem, mas ninguém está pedindo para fazer nada disso. Mas ser pelo menos dizimista, ofertante. Ser aquela pessoa que coloca diante de Deus a contribuição, porque essa obra aqui, ela não é financiada pelo BNDES, não. A Argentina e outros países comunistas já estão vindo querer buscar dinheiro no Brasil, não é não? Mas aqui não tem buscar dinheiro em BNDES, não. Aqui é dízimo e oferta. Tudo o que acontece aqui é com dízimo e com oferta. O irmão, a irmã abençoa. Então, eles colocavam tudo à disposição conforme a necessidade. Verso de número 46 diz assim, todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas. Igreja que se reunia no templo e nas casas. Saúde. No templo e nas casas. Eu tomo cuidado, eu não gosto de invadir a vida do irmão. Eu acho que cada um tem a sua vida e sabe como viver a sua vida. Mas, às vezes, a pessoa ela tem tempo para o churrasco. Se convidar para o churrasco, você arruma um tempo, sim ou não? Dá um jeitinho na sua agenda, sim ou não? Você dá, eu sei que você dá. Então, um churrasco, uma piscina, uma praia, um rancho. A pessoa ela acha tempo para o passeio, irmão. Ela acha tempo para o passeio, é impressionante. E se não tiver dinheiro, ela acha dinheiro para o passeio. Mas quando é para cultuar, seja no templo ou na casa, ela não consegue achar um tempo. Tem gente que tem dificuldade com isso daí. Isso se chama prioridade. Enquanto Deus não for prioridade na nossa vida, nós não seremos prioridade na agenda dele.
Tem gente que quer ser prioridade na agenda de Deus, mas não tem Deus como prioridade. Aí Deus vai falar assim, ó, você está querendo que eu faça algo na sua vida, mas eu não sou prioridade para você. Em contrapartida, na vida do irmão lá que vai na igreja, na mesma igreja que você vai, eu sou prioridade na vida dele. Ele abre mão de tudo para fazer, para acontecer, ele quer se envolver. Eu tenho o meu compromisso de priorizar a vida dele em primeiro lugar. Depois, ali na frente, daí quando der certo, eu vou liberar sobre você a sua vitória. É sério isso. Tem gente que não para pensar nisso. Tem gente que não pensa que a vida de vitória, ela é provocada. Salvação de graça. Deus não olha para a cor da pele, para a cor dos olhos, para a conta do banco. Deus não olha para a pessoa, o que ela faz, o que ela deixa de fazer. Deus não olha. Ele estende a salvação. Todo aquele que crer e for batizado, diz a Bíblia, será salvo. Mas na hora de abençoar, irmão, você não se iluda, você não se engane. E não aceite ninguém te enganar. Na hora de você ser abençoado, a bênção na sua casa, quem provoca é você. Se você for uma daquelas pessoas que não tem vontade de provocar bênção na sua casa, você vai viver no modo natural. Mas se você for daquelas pessoas que são igual, por exemplo, tinha lá o Caim e o Abel, o Jacó e o Esaú, um irmão que era disposto. O Caim, ele matou o Abel. Por quê? Porque o Abel era alguém que não deixava de tomar posse da bênção dele. O Jacó e o Esaú vacilava com aquilo que era bênção, o Jacó tomava posse. Se você não for daquela pessoa que fica assim, ó, atento, esperando para agarrar sua bênção, irmão, quem está perto de você agarra. A bênção, ela está aí sendo liberada. Deus tem coisa boa para fazer na nossa vida. Tem uma música que nós cantamos, inclusive ontem nós cantamos, tem coisa boa chegando. Às vezes a gente canta essa música, tem coisa boa chegando, mas a gente não se movimenta para que a coisa boa chegue na nossa vida. Sabe, seu casamento, tem coisa boa para acontecer no seu casamento, mas você está se movimentando para acontecer algo bom no seu casamento? Tem coisa boa para acontecer na vida do seu filho, da sua filha, mas você está se movimentando para acontecer algo bom na vida do seu filho, na vida da sua filha? Tem coisa boa para acontecer na sua empresa, mas você está se movimentando para que aconteça algo bom na sua empresa? Tem coisa boa para acontecer na sua vida ministerial, mas você está se movimentando? Quem está entendendo, diga amém, diga graças a Deus. É uma palavra, irmão, que é uma palavra para nos colocar. Quem já foi no médico aí, você foi para o médico com algum tipo de reclamação, aí o médico perguntou, você está tomando quanta água por dia? Aí você achou que você estava abafando, falando que estava tomando 2 copos de água por dia, e o médico falou, você tem que tomar pelo menos 2 litros de água. Quem já o médico mandou tomar água aí? Deixa eu ver. Olha lá. Quem já foi para o médico falou, você está fazendo algum exercício? Não, não faço exercício. O médico falou, então você precisa de fazer exercício. Deixa eu ver. Quem aí? E você achou que você ia sair de lá com uma cartela de remédio para tomar. O médico mandou tomar água e fazer exercício. É a saúde. É a saúde. A nossa vida espiritual é igual, irmão. Isso tudo que eu estou conversando com vocês são coisas simples do dia a dia, ó. Comunhão, bater papo, conhecer pessoa nova, fazer novas amizades, conversar com pessoa, trocar ideias, oração, falar com Deus, meu Deus do céu, dedicação, né? Aprender, a conhecer coisas novas da Bíblia, da palavra, provocar milagre. Eu estou falando de coisas simples. Estou falando de coisa muito simples para pessoas que vêm para o templo para ouvir Deus falar. Deus, Ele é Deus de simplicidade. Se a gente começar a ficar inventando moda, ficar inventando história, a gente acaba se atrapalhando na nossa história, na nossa moda. Deus não está preocupado com isso. Ele quer nos abençoar, mas como é que Ele nos abençoa? À medida que Ele vai liberando a palavra sobre a nossa vida e nós vamos nos movendo na palavra dele, mediante a palavra, na casa e nos templos. Verso de número 47, diz assim, ó, louvando a Deus. Como que a igreja se movia? Louvando a Deus. Adorar é uma coisa. Quando eu adoro, eu estou reconhecendo assim, ó, Deus é grande, Deus é bom, Deus é santo, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é onipresente, Deus é onipotente,
Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele pode todas as coisas, Ele está em todo lugar. Quando eu adoro, eu estou dizendo aquilo que Deus é. Mas quando eu louvo, eu estou reconhecendo aquilo que Deus faz. Deus provê. Quantas vezes você já passou apertado e Deus mandou dinheiro, você não sabe nem como chegou, só que você só sabe que o dinheiro chegou. Quem aqui já teve a provisão divina aí, no momento mais inesperado? Porque Ele provê. Quem aqui já esteve algum dia enfermo e aquela enfermidade estava cometida contra a sua vida, mas você clamou a Deus e a saúde veio, você sabe que foi Deus quem manifestou saúde na sua vida. Tem alguém aqui que já foi curado por Deus alguma vez? Essa semana eu estive com a médica, conversando com a médica, e a médica estava lá no braço dela, estava tatuada a palavra fé. Eu não deixei passar. Eu fui conversando com ela e eu falei, você é religiosa, né? Ela falou, tenho a minha crença. Eu falei, eu percebo, porque um médico dificilmente tatuaria a palavra fé. A maioria dos médicos nem gosta dessa palavra. Ela falou, eu não poderia deixar de acreditar em Deus. Eu dou plantão na UTI. E eu sei que muitas vezes eu já vi gente que estava condenada a amanhecer morta, amanheceu bem, teve alta e foi embora para casa. Nós, médicos, não tínhamos o que fazer, mas Deus fez alguma coisa na vida daquelas pessoas. Eu fiquei tão feliz de ouvir aquilo ali, porque eu já estive batendo de frente com um médico que não acredita e que ainda afronta. Eu já tive a oportunidade de falar e debater em cima do assunto. Mas ali eu fiquei feliz, eu falei, essa médica ela está testemunhando, Deus opera maravilhas. Deus opera sinais. A igreja daquela época louvava. Aqui, se for conversar com você, irmão, tem muito testemunho para ser contado aqui. Mas eu tenho certeza que tem muita gente que está aqui dentro que fala, reclama muito mais da vida do que conta do testemunho, aquilo que Deus fez. Tenho certeza que aqui tem muita gente que não valoriza o que Deus fez. Deus já fez no casamento, na vida do filho, na vida da filha. Deus já libertou das drogas, Deus já libertou da bebida, Deus já libertou da mentira, Deus já libertou da gandaia, Deus libertou a pessoa, Deus transformou o casamento, Deus curou, Deus prosperou. Irmão, a igreja saudável, ela louva a Deus. Sabe, é triste quando você vê uma pessoa, ela para na fila do supermercado, ela não tem, Rose, uma palavra boa para ela falar da igreja onde ela congrega. Aí a pessoa vai falar, ela reclama da igreja, reclama do pastor, reclama da diaconisa, reclama do músico, reclama do irmão, reclama da irmã. Será que Deus não faz nada na vida da pessoa? Será que a igreja não é usada por Deus, a instituição não é usada por Deus para fazer nada de bom na vida da pessoa? Deus tem feito tanta coisa boa aqui nesse lugar, irmão. Deus tem feito tanta coisa boa aqui nesse lugar. Eu estou falando de igreja saudável. Estou finalizando a conversa. O produto final de uma igreja saudável é salvação. Igreja que fala assim, ó, o meu casamento era uma paçoca de rolha, não podia relar que esfarelava, mas Deus restaurou. É a igreja que vai ter poder para restaurar outros tantos casamentos. Igreja que testemunha mudança na vida do filho, na vida da filha, é a igreja que vai ver pais e mães sendo tocados por Deus por causa da mudança do filho e da filha. Igreja que fala de testemunho de gente quebrada, falida, endividada, é a igreja que vai ver novas pessoas sendo restauradas, levantadas no poder, na autoridade de Deus, mas economicamente a pessoa estando bem. Então nós temos que testemunhar. Nós temos que falar. Se eu estou com saúde, eu vou falar. Se eu estou com saúde, pastor, mas e se eu não tiver com saúde? Eu vou buscar a saúde em Deus. Como que eu busco a saúde em Deus? Bíblia e oração. Nós estamos aprendendo junto nessa escola de fé. A Bíblia diz que eles louvavam a Deus. Aí no verso de número 47 mesmo diz assim, ó, e eles tinham a simpatia do povo. O povo não tinha ranço da igreja da época. O povo não tinha nojo da igreja da época. O povo não tinha ódio da igreja da época. O povo tinha simpatia da igreja. Porque o pessoal era um pessoal diferente.
Era um pessoal que orava, era um pessoal que mantinha comunhão, era um pessoal que estava no templo, que estava nas casas, era um pessoal que falava de sinais, de maravilha, era um pessoal que via a necessidade das pessoas e procurava estender a mão, era um pessoal que verdadeiramente procurava louvar a Deus por tudo aquilo que Deus vinha fazendo. Então, quem que não quer estar perto de um crente desse, irmão? Quem que não quer estar perto de um crente desse? Vou falar uma palavra dura e pesada, mas vou falar com temor e com respeito que eu tenho por todos vocês. Tem muita mulher que fica orando para Deus fazer a obra no marido, mas ela não dá testemunho dentro de casa. Tem muito marido que ora para Deus fazer a obra na vida da mulher, mas não dá testemunho dentro de casa. Tem muito pai, tem muita mãe que ora para Deus fazer a obra na vida do filho, da filha, mas não dá testemunho dentro de casa. Tem muito filho, muita filha que ora para o pai, para a mãe vir para a igreja, mas não dá testemunho dentro de casa. Tem muita gente que ora para o patrão, para a patroa converter, para o colega da escola, do trabalho converter, mas não dá testemunho. Essa igreja saudável é uma igreja que dá testemunho. Não estou dizendo que é uma igreja sem defeito, sem falha, irmão, porque a igreja é feita por pessoas. E pessoas têm defeito, pessoas têm falhas, pessoas precisam ser ajudadas, todos nós precisamos, começa por mim. Eu venho aqui, eu tenho que pedir perdão para Deus, eu sou de todos aqui, o mais pecador pode saber disso daí. Mas eu busco de Deus ajuda, você busca de Deus ajuda, mas todos nós tentamos. Essa é a ideia da Bíblia para a nossa vida no dia de hoje. Todos nós tentarmos ser crentes saudáveis, porque quando a pessoa pelo menos está tentando fazer a coisa certa, a Bíblia diz no final do verso 47, e o Senhor lhes acrescentava. Quem acrescentava? O Senhor. Todos os dias os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava. Eles não tinham que ficar fazendo força para salvar ninguém. Eles não tinham que ficar fazendo força para alguém vir para a igreja. Eles simplesmente procuravam viver com alegria aquela palavra que havia sido colocada no coração deles. Por isso que você me cansa de ouvir falar aqui. Vir para a igreja não é para vir com a cara fechada. Vir para a igreja não é para vir emburrada. Vir para a igreja não é para vir chateada, desanimada. Ah, nossa, que peso, que fardo. Vou para a igreja. Não, nem sei. Vir para a igreja é vir para agradecer a Deus. Agradecer. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos, mas Deus nos ama. Deus tem um plano na nossa vida. E enquanto nós estivermos fechados com Deus, Deus está fechado conosco. Se em algum momento nós deixarmos de fechar com Deus, Ele continuará com a mão estendida sobre a nossa vida, porque Ele é fiel. Diga amém, diga graças a Deus. Vamos ficar em pé, todos em pé para nós orarmos juntos. O Senhor que acrescenta o salvo. A minha oração, a sua oração tem que ser essa. Eu sou um crente saudável. Eu estou desenvolvendo uma vida saudável.